Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Meu nome é Sandra. Como fazer a bainha original? Você marca o comprimento da calça que você deseja na pessoa. Eu peço sempre para a pessoa subir numa cadeira, que é mais fácil para eu marcar. E peço para a pessoa usar o sapato, o calçado que ela usa. O comprimento da bainha é 2 centímetros acima do chão. Aí eu marco a bainha, depois eu viro aonde está marcado com alfinete, eu risco com giz ou um pedaço de sabonete já bem pequenininho, marco bem. Se a bainha for curtinha, eu já marquei e vou fazer nessa marca aí. Se ela for larga, como a minha aqui, que tem 2 centímetros, eu meço a bainha 2 centímetros, 3, e subo mais 3 ou 2 centímetros, o tamanho da bainha, acima dessa marca, da marca que a pessoa escolheu para fazer a bainha. Depois eu dobro para cima para marcar aonde eu vou costurar a bainha. O que eu faço primeiro? Eu alinho as costuras laterais primeiro e depois eu marco aonde está costurado aí a bainha pelo lado avesso, eu alinho com o risco que eu fiz, como vocês vão ver no vídeo. Então é muito fácil, você alinha ali as laterais da calça, costura com costura ali e marca em cima do risco que eu marquei. E eu pego a outra lateral e alinho costura com costura. Depois aquela marca amarela da costura da bainha, eu coloco em cima do risco que eu fiz e marco e alfineto. Tá vendo? Essa marca aí e essa costura, né, ali eu ponho em cima da marca. E vou fazer nas duas pernas essa marcação e alfineto. No meu caso, a minha bainha era muito larga, assim, 2 centímetros, então eu subi 2 centímetros, porque quando você costurar e virar, vai dar diferença. Eu acho essa bainha maravilhosa para mim que não sou costureira. Eu só faço pequenos consertos para casa. Eu achei muito simples e fácil e rápida. Agora eu tô fazendo na outra perna, pego a costura ali e marco essa costura da bainha com a marca que eu fiz, depois de marcar as laterais, as costuras laterais, porque aí fica tudo simétrico, né? Não vai ter diferença quando a pessoa olhar
quando a calça estiver pronta, a pessoa vai olhar, não vai perceber, porque as costuras laterais estão alinhadas. Essa é uma dica que eu gostaria de compartilhar com vocês, que para quem faz as costuras da família, é muito simples de fazer. A, a agulha que eu vou costurar essa bainha tem que ser agulha para jeans, porque se você usar uma outra agulha para costurar outro tipo de tecido, vai quebrar. Então usei agulha para jeans mesmo. Depois eu deixo na descrição do vídeo o número da agulha da máquina. Vocês estão vendo que eu achei que a minha bainha é muito larga e vai fazer diferença. Então eu peguei, essa é a marca que a pessoa quer a calça. Eu subi a medida da bainha, 2 centímetros acima dessa marca, porque quando eu costurar, vai dar certo. Ó, tá vendo? 2 centímetros, eu subi 2 centímetros. Se a bainha medir 3 centímetros, que é muito larga, você sobe 3. Você tem que medir. Quando a bainha é pequenininha, tipo menos de 1 centímetro ou 1 centímetro, não precisa. Outra dica que eu gostaria de dar é, se você não tiver giz de tecido, você pode usar o final de um sabonete, quando ele estiver fininho, que ele vai fazer o mesmo efeito do giz. E gostaria de falar também que a minha máquina é velhinha, né? Eu ganhei em 1993, então eu tenho que costurar bem devagar, porque ela não aguenta grandes costuras, principalmente naquelas laterais que a fazenda, o jeans é muito grosso. Eu costuro devagar por causa disso. Tá vendo? Eu tô marcando. Ó, costura lateral, alinhada. E ela ficou perfeita, o caimento. Eu prefiro fazer assim do que cortar, porque aí vai dar diferença.
na hora de costurar e assim é mais fácil. Como vocês estão vendo. Essa foi a primeira vez que eu tô fazendo essa bainha e não vou mudar mais, eu só vou fazer assim. Dá pra fazer de calças, de bermudas. Agora eu tiro essa parte da máquina pra facilitar na hora de costurar. Só que esse pé da máquina que está aí, eu vou tirar. Porque ele vai atrapalhar na hora da costura. Eu vou colocar um pé de zíper, aquele pequenininho, que fica mais fácil, facilita muito na hora de costurar. Ó, assim fica ruim. Então eu vou trocar o pé, esse pé, para um pé de zíper, ou como as costureiras falam, calcador. Eu falo pé mesmo. E aí você costura onde você tá vendo, ali perto da bainha, o calcador dá a distância certa e você faz a bainha. Pronto. É só isso. Simples assim. Depois que eu fiz a bainha, eu arrematei para trás e eu prefiro primeiro cholear para depois cortar. Eu acho que fica mais fácil para mim que não entendo de costura. Ó, ficou perfeito. Depois dá uma passada aí nessa parte. Agora eu vou costurar essa sobra aí de tecido. E vou passar um chuleio. A minha máquina, ela não tá chuleando também direito, porque ela tem muitos anos e não tá fazendo os pontos perfeitos, mas eu espero que vocês possam fazer um chuleio legal. Você chuleia e corta o excesso de tecido. Pronto, só isso. Cuidado só para não costurar em cima do alfinete, senão também quebra a agulha. Eu pus um pouquinho longe. Agora eu costurei as duas partes, as duas pernas, desculpa. Cortei e vou passar um chuleio. Eu cortei assim grande, só para vocês verem o que eu tô fazendo. Agora passei o chuleio. E depois, vocês podem cortar se fica um excesso de tecido depois do chuleio. É bom chulear, porque quando você lava a calça, ela dá uma desfiada e aí com o chuleio
ela não desfia. Essa é a melhor bainha. Quem inventou tem o meu agradecimento. Muito boa ideia. Ah, ali eu separei as costuras para não ficar muito grossa, sabe? Você vê, uma costura fica de um lado e de outro. Você vê, porque ali tem uma costura para a direita e uma para a esquerda. Você divide. Agora eu viro e dou uma passada ali naquela parte da costura. A costura fica maravilhosa, nem parece que você fez uma costura, parece que você comprou a calça e trouxe para casa. Olha como fica lindo. Adorei. Agora meu modelo vai vestir a calça para vocês verem como fica. Ah, eu fiz essa medida para vocês verem que não deu diferença nenhuma do comprimento. Olha, ficou igual. E a parte do gancho também, eu pus o gancho. Olha como ficou lindo. Ficou perfeito, né? Para um pouquinho. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de pedir para deixar um like e se inscrever no meu canal, porque isso vai mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante. Muito obrigado.